Bom dia, pessoal. Hoje é dia 14 e o primeiro exercício de concentração é a gente fazer perguntas. Por que os pássaros voam? Por que tudo isso está acontecendo? E eu vim aqui, fazer o vídeo aqui na Dona Emília e um monte de coisa, um monte de emoção aqui. E eu limpei. Estou muito triste porque eu não consigo limpar tudo, não vou conseguir. Então eu tenho que canalizar essa tristeza e essa incapacidade, que nome que a gente dá para isso? Essa impossibilidade, essa impotência, e canalizar para outras coisas que eu posso fazer. Realmente eu não posso. Agora não. Eu estou cansada, tenho terreno meu para limpar. Isso aqui gasta muita energia, mas o que eu posso fazer? Está ficando um pouco assustador. Não está muito amigável entrar aqui. Mas eu vou levando desse jeito. O que eu posso fazer? Aceitar. Mas aqui eu limpei, né? Então aqui estão as ervas que estavam subindo nas árvores que eu consegui cortar. Mas eu não consegui cortar esses pedaços muito grossos. Agora até consegui tirar um aqui, ó. Bem grosso, que muito tempo já que eu cortei. Então agora ele tá seco, eu consegui arrancar. Mas por que eu quero mostrar tudo isso e eu estou falando tudo isso? Porque eu vi aqui, ó, uma nova conexão. A plantinha cresceu e já tá pegando aqui, ó, para poder subir de novo e começar tudo de novo. Não sei se isso chama parasita, porque não é parasita, é outro nome. Parasita, ele mata o hospedeiro. Esse aqui, ele só fica junto ele aproveita para subir. Ele não mata a árvore, ele só sobe na árvore. Mas vai ficando feio, porque vai ficando demais. Aqui também eu já cortei essa conexão. E por que eu quero falar sobre isso? Por que tudo isso está acontecendo? Porque aqui, no desleixo, no abandono, as conexões que são feitas da forma errada. E essas conexões a gente tem que cortar essa ligação, fazer isso aqui, tirar essa ligação e fazer novas conexões. Eu estava vindo para cá e pensando, a gente está lendo o mapa do lado errado, a gente está valorizando, e aqui a natureza está me dando o exemplo, a gente está valorizando conexões erradas, supervalorizando essas conexões e desvalorizando as conexões certas. Quais são as conexões certas? O autorrespeito começa por aí, o amor próprio começa por aí. Se a gente não pode dar valor para nós mesmos, se a gente tem que ser sério, a gente não pode ser inteiro, a gente tem que ser só aquela parte, a parte profissional, a parte que deu certo, a parte que é feliz, e não pode ter o resto que combina com nós. Nós temos que esconder, ou esconder de nós mesmos, ou não respeitar todos os nossos sentimentos, porque eles é que fazem um ser completo. Então a gente começa a fazer essas conexões aqui. E aí, como é que a gente vai respeitar o planeta, respeitar as pessoas e querer respeito? Se o início, a base, já está no desrespeito, no entendimento limitado do mundo. Eu estava lembrando hoje, por causa desse exercício, né? Por que tudo isso está acontecendo? Ele fala para a gente pensar e pensar junto o que quer manifestar. Às vezes eu acho muito difícil fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então eu faço uma depois a outra. E o dia que der, eu faço as duas. E se não der, eu faço uma de cada vez, tudo bem. Quando faz junto, é só uma potencialização da luz. Mas isso é para ficar muito forte. Mas isso não é... No início, isso não é o mais importante. O importante é abrir esses canais de informação das redes invisíveis, que para nós estão invisíveis, mas que elas vão aparecendo
mais os elementos secundários, mais do que os elementos que a gente vê tão na nossa vista, que a gente foca e observa e dá valor. Mudar o foco. E então, no terceiro exercício, ele fala que nós somos a luz do mundo. Para a gente ver a luz na nossa mão, para a gente ver a luz no nosso corpo, para a gente se unir com o Criador. Ele fala, hoje é dia 14, que se a gente quiser conversar com ele, é só a gente abrir espaço e ouvir, ou perguntar coisas para ele, como a gente está perguntando, como isso está acontecendo. Posso perguntar qualquer coisa para ele. E do mesmo jeito que a gente pode perguntar para ele, a gente pode perguntar para a árvore, para o tempo. Ele fala isso, para o universo e para nós mesmos. Então a gente começa a fazer novas conexões. Quando a gente abre essa conversa, a gente sai do que tem que ser e do que é, que a gente acha que é, e começa a perceber novas conexões, abrir espaço para novas conexões. É um exercício maravilhoso, é uma delícia de fazer, e quanto mais a gente faz, mais a gente entende o mundo da forma correta. E o tanto que a gente se maltrata, e o tanto que a gente é contra nós mesmos. A gente mesmo, o tanto que a gente luta para não ser quem somos. Imagina essa macieira aqui, ou aquela roseira ali, querer ser uma macieira. Ah, não, mas a macieira é maior, a macieira é mais chique. Olha a beleza dessa flor, mas a gente quer ser outra coisa. E aí a gente não busca a nossa beleza, a gente não busca a nossa leveza, a gente não busca a nossa autoconfiança, o prazer, porque isso é feio, isso é proibido. O bonito é ser sério e competente e ter uma semana produtiva. Então, a gente vai querer isso dos outros, a gente vai querer isso do planeta, a gente vai querer isso de todo mundo, inclusive dos animais. Eu tinha um conhecido que falava assim, claro que é um absurdo, mas ele falava assim, gato é muito à toa, cachorro é que trabalha. Eu não vejo cachorro trabalhando não, cachorro me dá um trabalho danado, mas olha a mentalidade da pessoa, que até o animal quer ver o que produz e o que não produz dessa forma. Comercial, capitalista, olha como essa pessoa está fora da realidade e como fica violento. E aí começa a separar o que é bom do que é ruim, porque o que produz e o que não produz. Agora, essas plantas aqui vão dar muitos frutos, mas depois vem o inverno, elas ficam feinhas e sequinhas. Mas a gente não se dá o direito de ficar feinho e sequinho por um tempo. A gente quer só dar flor, fruto, o tempo todo. Isso não existe. A gente tem que entender que nós somos seres complexos e completos. Não dá para ser uma parte e esconder a outra, ou fingir que não tem ou não ter. Não dá para ser quem não somos. A gente vai ter que ler o mapa do jeito correto, se a gente quiser um planeta feliz. Um planeta saudável e nós com a nossa vida saudável e para os filhos, netos e para as novas gerações. Então, o Grabovoi ele fala da eternidade, ele fala da não morte física, mas isso só vai acontecer quando a gente lê o mapa do jeito certo. Então, do jeito que a gente está, nós vamos morrer sim. A morte biológica, nós vamos morrer até a gente entender que é de outra forma, que o próprio organismo se retroalimenta, que o próprio, por exemplo, eu acredito nisso que ele está falando, eu acredito nessa vida eterna, não sei se é eterna, mas eu acredito que a gente possa daqui a muito tempo viver 200, 500 anos. Como já existem pessoas que vivem 100, 120 anos. E há pouco tempo atrás, 200, sei lá quantos anos atrás, 30 anos a pessoa já era velha. 80 anos era inimaginável. Então eu consigo acreditar no que ele está ensinando. É difícil para mim, que tem uma cabecinha pequena, entender coisas tão grandes. Mas eu consigo concordar com isso atualmente. Antes eu tinha eu nem pensava. Como eu também consigo acreditar que vai existir a ressurreição.
ele fala que daqui a um tempo as pessoas vão ressuscitar igual a gente toma café. Vai ter gente ressuscitando para tudo quanto é lado o tempo todo, numa rapidez enorme. Eu consigo acreditar nisso, porque hoje eu estava olhando as frutinhas, como uma árvore dessa começa tão pequenininha e depois dá tanto fruto, tanto. Os meus bebezinhos já estão dando fruto. Vou mostrar lá depois. É tanto que não acaba mais, que a gente cansa de comer, não dá. Tem que fazer conserva, outras coisas, porque é fruto demais. Então eu consigo entender que depois que a gente pegar o ritmo, a gente vai conseguir ressuscitar, não morrer, regenerar os nossos órgãos. Como ele fala, né? Se você cura uma gripe, você pode curar qualquer outra coisa. Se você tem um corte e regenera esse corte, regenera a pele, e você pode regenerar qualquer órgão. É só usar a mesma lógica. Mas a gente tem uns limites. A pele eu posso regenerar, o cérebro não. O corte, né, uma questão assim, eu posso regenerar, mas o organismo interno não. E não é verdade, a gente vê muitos casos aí de pessoas até vivendo com metade do cérebro, cabeças pela metade, assim, eu já vi algumas crianças que sofreram acidente e sobrevivem, ou que regeneram. É uma questão da gente começar a ler o mapa do lado certo, ou seja, do autorrespeito, do autocuidado, que assim a gente vai ter essa noção de como cuidar dos nossos órgãos, cuidar da regeneração dos nossos órgãos. E depois chega um ponto que nem a doença tem mais, é só uma regeneração. Então, sim, nós vamos poder viver muitos anos, muitos e muitos e muitos anos. Mas para viver esses muitos anos, a gente tem que ser feliz. A felicidade é que traz a abundância, a alegria de viver, de entender o processo da vida e não o resultado. O resultado é eu quero manifestar isso e isso e isso, não interessa como. Eu sempre falo de uma amiga que falava, eu quero um emprego melhor, só isso, eu não quero mudar mais nada na minha vida. Mas é exatamente o contrário. Eu quero mudar tudo na minha vida em função de ter algo melhor, porque esse algo melhor sou eu que vou fazer. Não vai cair na minha cabeça, não vai vir assim, eu vou entrar nessa frequência, eu vou entrar nesse mundo, porque eu quero entrar nesse mundo. Tenho a minha atitude nele. Então, quando a gente percebe tudo isso, que o processo que traz a alegria, o entendimento, a consciência e as escolhas o tempo todo, que vão trazer essa alegria e confiança, que a gente pode escolher, que a gente pode aprender, que a gente pode fazer a coisa certa para nós e para o planeta. Aí a gente sai desse foco, dessas relações de raiva, de dó, de frustração, de perguntar... Por exemplo, a pergunta que é o exercício de hoje. Por que existe guerra? Por que existe sofrimento? Por que existe tortura? Nesse contexto, a gente vai ter respostas saudáveis, interessantes. Que isso é um processo de evolução, que é um entendimento errado do mundo, que a pessoa chega nessa violência porque ela é poderosa, e frustrada ou poderosa e não entende. Ela tem tanto poder que chega num nível desse de sofrimento dos outros. E por que os outros aceitam? Por que os outros permitem? Então a gente pode fazer qualquer pergunta desse tipo e chegar em conclusões de então como que a gente tem que fazer para fazer diferente. Qual é a minha humilde contribuição para fazer diferente? Ou seja, esses exercícios eles são muito profundos e eles devolvem para a gente a saúde de ser quem somos nós. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.